Olá galera, estamos aqui novamente gravando mais uma videoaula de redes. Recentemente eu ministrei um curso de OSPF avançado e nesse curso foi apresentado um cenário muito parecido com essa topologia que eu tenho aqui nesse laboratório. O que ocorre nesse cenário é o que a gente chama de roteamento subótimo. O que é o roteamento subótimo? É quando o protocolo de roteamento ele define como a melhor rota uma rota que não tem a melhor das métricas. Então, por exemplo, se para chegar na rede 333 o Guinho opta ir via por esse link aqui, com custo 100, ao invés de ir por aqui com custo 2, então isso caracteriza um roteamento subótimo. Se o protocolo de roteamento escolher por esse caminho, então caracteriza aí o roteamento subótimo, porque existe um caminho de melhor métrica que não foi o escolhido como melhor. E aí eu mencionei para os alunos que é nesses momentos que o engenheiro de redes deve atuar, né? Ele tem que trabalhar para fazer com que o comportamento padrão do protocolo de roteamento ele não ocorra. Ou seja, é a questão de manipular as decisões do protocolo de roteamento a seu favor. E, claro, surgiu a pergunta, né? Os alunos, professor, mas como é que faz, então, para resolver esse problema em específico? Né? Como é que o engenheiro de redes deveria atuar para resolver esse problema do roteamento subótimo? E aí, na ocasião, eu parei, pensei um pouco, e a solução imediata que me veio na cabeça foi o roteamento baseado em política, né? Também conhecido como PBR, né? O PBR é sigla de Policy Based Routing, né, o termo em inglês. Mas assim, eu não entrei em muitos detalhes técnicos, não entrei em muitos detalhes específicos da solução, até porque a gente não tinha tempo hábil para se aprofundar no assunto. Mas, em todo caso, eu resolvi então testar algumas possibilidades, né, fazer alguns testes nesse cenário. Então eu montei esse lab. A topologia é praticamente idêntica ao que foi visto no curso. A diferença só é que eu acrescentei um roteador a mais aqui na área 0, esse roteador Luizinho. Então a topologia original só tinha esses 3 equipamentos aqui de baixo. Então a ideia aqui, pessoal, é a gente se ater na definição do melhor caminho para chegar na rede 333, que é essa rede aqui atrás de Donald. Então, analisando mais um pouco aqui essa topologia, percebam que a gente tem 2 ABRs, né, 2 roteadores de borda de área, que são o Guinho e Zezinho, pertencentes à área 0 e à área 1. Na área 0 a gente tem um roteador interno, que é um roteador Luizinho, ou seja, é um roteador que só faz parte de uma área. Da mesma forma, Donald também é um roteador interno, só que da outra área, né, da área 1. Uma outra coisa a se ressaltar é que todos os enlaces possuem custo 1, né? São enlaces Ethernet. Exceto aqui o link serial. Esse link serial ele apresenta um custo de 100. O que nos leva a crer que possivelmente é um link com uma largura de banda pior. E, a princípio, né, esse custo maior vai tornar esse caminho menos atraente para se alcançar a rede 333. Então, vamos analisar cada equipamento desse aqui de cima, da área 0, os caminhos que eles optam. Né? Então, vou abrir aqui Luizinho. Bom, a gente pode ver que ele tem 2 caminhos possíveis, né? Enxerga 2 caminhos para chegar na rede 3. E ambos os caminhos são caminhos que a gente chama de inter-área. Né? Então, você está tentando alcançar uma rede que está em outra área. Né? Ele pertence à área 0 e o seu destino está na área 1. Vamos consultar a tabela de roteamento. E é o que ocorre, né? Essa sigla aqui quer dizer que é uma rota do SPF inter-área, entre áreas. E ele opta ir via 10242, que é Zezinho, com um custo de 3. Né?
Então, ele recebe essa rota de 2 ABRs, mas essa rota aqui é mais atraente, né? Então, o Zezinho ele vê que tem um custo para chegar na rede 3 de 2 e ele informa isso a Luizinho. Luizinho, sabendo que tem um custo de 1 para alcançar o ABR, ele soma aquele valor de 2 com o custo desse link e chega a esse valor final aqui. Então, em Luizinho não tem muito mistério. Agora vamos olhar o caso dos ABRs, né? Zezinho e Huguinho. Percebam que cada roteador ABR ele tem duas opções de caminho. Ele vai ter uma opção intra-área, né? Então o Zezinho, por exemplo, pode optar em via por esse enlace aqui. Então vai ser dentro da área 1. E o Huguinho da mesma forma, ele pode optar por uma rota intra-área, que é através desse link serial dentro da área 1. E eles têm a opção também da rota inter-área, né? Ou seja, entre áreas, que vai utilizar esse enlace aqui, né? Então, o Huguinho, para chegar na rede 3, ele vai utilizar isso aqui, vai passar para o Zezinho pelo outro ABR e vai entrar na área 1. Zezinho da mesma forma, de forma análoga. E aí, pessoal, fica o questionamento, né? O SPF ele vai optar pela rota que vem de dentro da área ou a que vem de fora da área? A rota intra-área ou a inter-área? O que fazer, né? Dentro ou fora da área? O que faz? Chama o VAR, né? Estamos com muitas polêmicas, né, no futebol com relação a esse árbitro de vídeo. Então, o objetivo dessa aula, pessoal, é a gente apresentar e demonstrar a diferença de tratamento que o SPF dá para rotas intra e rotas inter-áreas. Então, vamos ver que decisões que os ABRs tomaram nesse caso. Vamos abrir aqui Zezinho. Vejam que Zezinho opta por uma rota interna, intra-área, né? Com custo 2, next hop 10233, que é Donald. Beleza, realmente é o melhor caminho, né? Custo 2. Aqui ele teria um custo de 102. Vamos ver o Huguinho agora. O que acontece? Que o SPF escolhe o caminho também via Donald, next hop 10133, com um custo de 101. Né? Um custo elevado, né? Porque o Huguinho tem a opção de uma rota inter-área com custo 3, aqui, ó, 1 mais 1 mais 1. E, no entanto, ele opta ir via esse enlace serial, que é o caminho mais custoso, né? Então, a gente percebe que, não obstante a rota interárea possuir um custo de apenas 3, um custo menor, o Huguinho opta ir pela rota intra-área, né? A rota de dentro da área, com um custo bem maior, um custo de 101. E aí a gente tira a nossa primeira lição, que é o quê? Antes de avaliar distância administrativa, né, que é no caso aqui 110, e custo da rota, o SPF ele vai levar em consideração primeiro o tipo da rota em questão. Né? Então, é uma rota intra, de dentro da área? É uma rota inter, né, entre áreas? É uma rota externa? Se for externa, é do tipo E1 ou do tipo E2? E aí, então, existe essa tabelinha aqui, que é o critério de seleção de caminhos do SPF. Ele vai dar preferência, então, primeiramente a rotas de dentro da área, depois rotas entre áreas, que vai ter essa sigla aqui, OIA, e depois ele vai considerar as rotas externas, então rotas que vêm de outros protocolos, sendo que as rotas externas do tipo 1 têm preferência sobre as rotas do tipo 2. E aí também entra aqui as rotas que são originadas a partir de áreas not so stub, né, do tipo N1 e N2. Então, a primeira coisa que o SPF vai fazer vai ser determinar o tipo de rota e, se elas forem diferentes, ele vai ter essa precedência aqui. Se forem iguais, se forem rotas do mesmo tipo, da mesma modalidade, aí sim você vai levar em conta a distância administrativa e também o custo da rota.
Então vamos fazer um teste aqui. Vamos tornar o Guinho um roteador interno da área 0. Em outras palavras, vamos fazer com que ele deixe de ser um roteador ABR. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou derrubar a interface dele aqui serial, para dar um shutdown. E por consequência, então, ele vai perder a vizinhança OSPF que ele tem com o roteador Donald. A vizinhança caiu. E vamos consultar a tabela de roteamento. E o que ocorre? A rota alternativa, né, interárea, assume um porto de melhor rota com um custo de 3, um custo menor, né? Então, via Zezinho. Dá aqui um Show IP Protocols, só para dar uma checada aqui. Temos o ID, as rotas que estão, as interfaces que estão na área 0. Aqui ainda aparece como a serial 3 na área 1, mas é porque eu fiz a configuração. E aqui são os outros vizinhos. Beleza. Bom, vamos retornar aqui o link serial. Listar vizinhos. Ainda não retornou. Agora a vizinhança retornou. Tá aqui, vizinho Donald. Então, pessoal, vamos parar para analisar por que o SPF ele possui esse comportamento, né? Assim, eu acho que é intuitivo a gente pensar que rotas originadas dentro da minha área, elas vão ser mais confiáveis naturalmente, né? Rotas originadas dentro desse escopo, a gente sabe que elas são geradas a partir de LSAs de tipo 1, né, que é aquele router LSA. A gente sabe que esse LSA ele é considerado o mais importante, né, porque ele é o mais descritivo do SPF. Né, ele fornece muitas informações. O LSA tipo 1, então, ele não sai da área, né, ele fica contido dentro da área. Como eu disse, ele é o que fornece mais informações para que seja possível a montagem do banco de dados topológico da minha área, né? Em outras palavras, para eu montar um mapa da minha rede, né? O mapa da rede da minha área. Essas informações da rede são conhecidas também como estados de enlace, ou link state, são os link states. O LSA tipo 1, então, ele vai descrever que roteadores compõem a minha área, quais interfaces esses roteadores eles possuem, que custo que essas interfaces têm, qual é o tipo de rede que existe nesse enlace, que vizinhos que estão conectados nesse enlace. Então, são muitas informações. Vamos olhar aqui, por exemplo, aqui para olhar o banco de dados topológico, os cabeçalhos. Então, aqui dentro da área, aqui é a área 0, vamos olhar a área 1. Olha só, dentro da área 1, aqui são os router link states, você tem 3 roteadores participantes, o Guinho, Zezinho e Donald. Então, vamos olhar as informações do roteador Donald, né, que é o que gera a rede que a gente está discutindo, né? Então, database, router. Então, vou olhar os LSAs tipo 1 com o link state ID. Esse aqui, ó, 3333. Então, vamos olhar aqui. Isso aqui é o cabeçalho do LSA. E aqui ele começa a listar os estados de enlace. Vejam que ele tem um link conectado a uma rede stub, que é a loopback, com máscara /24 e métrica 1. Ele está ligado a um outro roteador, cujo ID é 1.1.1.1, que é o Guinho. E a interface desse cara nessa rede é 10.1.3.3, está aqui.
a métrica desse enlace é 100. A rede desse enlace é uma rede /24, né? Tá aqui. E ele também está ligado a uma rede de trânsito multiacesso, né? O DR dessa rede é 10233, que é o Donald mesmo. E a interface de Donald desse enlace é 10233, né? Que é a interface do DR. Métrica igual a 1, o custo. Então vejam que existem muitas informações dadas aqui, né? O tipo de link, o custo, qual é a máscara da rede, tem muitas informações. Agora, esse então foi a rota intra-área, que utiliza o LSA tipo 1. Vamos falar agora da rota inter-área. Então, a rota inter, ela vai nascer a partir de um LSA tipo 3, que é o LSA Summary, né? Conhecido como LSA Summary. Esse tipo de LSA ele vai ser gerado sempre por um roteador ABR, né? Um roteador de borda. E ele vai descrever que redes que existem na área que está atrás do ABR, né? E a que custo que se alcança essas redes. Então, o Huguinho, por exemplo, ele vai gerar um LSA tipo 3 aqui na área 0, dizendo, ó, existem tais redes dentro da área 1, né? Dessa área que está atrás de mim. Da mesma forma, Zezinho vai fazer a mesma coisa. E nos dois sentidos, né? Zezinho vai mandar um LSA tipo 3 aqui dentro da área 1, informando, ó, área 1, essas são as redes da área 0 que eu conheço. E elas possuem um determinado custo. Então, as únicas informações passadas, nesse caso aqui do LSA tipo 3, é quem é o ABR e que custo se tem para chegar até o destino na outra área, né? Então, a gente percebe que é uma informação mais resumida, se for comparado com o LSA tipo 1. É algo mais resumido, mais simples. Vamos olhar essa informação aqui no comando também, né? Então, vou dar aqui o show IP OSPF database. Vamos olhar aqui o LSA tipo 3, né? Summary. Deixa eu só olhar o cabeçalho aqui. Na área 0, tá aqui, ó. Rede 3 na área 0 é aprendido via Huguinho, Advertising Router, e via Zezinho. O ID é 3330. Então, show IP OSPF database summary 3.3.3.0. Então, o que acontece aqui, ó? Aqui é o cabeçalho, dizendo que a rede é essa. Quem está anunciando é o Huguinho, isso dentro da área 0. A máscara dessa rede é /24. /24. O Huguinho anuncia com a métrica 101. Mas também tem outro Advertising Router, que é o Zezinho aqui, ó, anunciando a mesma rede, com a mesma máscara, mas com uma métrica bem menor, uma métrica de 2. Então, são menos informações. E por isso que o Luizinho opta a ir via Zezinho, né? Porque a métrica é mais atraente. Então, por conta dessa diferença aí de detalhamento da informação, o SPF ele vai sempre considerar mais confiável rotas que são geradas através de LSAs tipo 1, né? Mesmo que o custo seja desfavorável, que é o que acontece aqui no nosso caso, né? Aqui eu tenho um LSA tipo 1 com custo 100. O custo aqui é menor, mas foi gerado através de um LSA tipo 3, então ele prefere a rota intra-área. Tá, então vamos resolver o problema, né? Como é que a gente pode burlar esse comportamento padrão do protocolo SPF? Então, nessa aula eu vou apresentar duas soluções possíveis. A primeira, então, vai ser utilizar o PBR, né? Roteamento baseado em política. Ele vai ser eficaz no nosso caso aqui. Então, Luizinho ele não precisa, né? Ele não tem roteamento subótimo, nem Zezinho. Quem tem roteamento subótimo nesse caso aqui é o Huguinho. Então, eu vou criar uma política local, uma política que influencie tráfego que é originado aqui localmente no roteador. Então, eu vou criar aqui uma local policy e vou referenciar um route map, que eu vou dar um nome de
PBR. Beleza. Vamos criar aqui o Route Map. Então, a minha primeira regra eu vou permitir, regra 10. Se bater uma condição aqui de endereço IP, que eu vou determinar através de uma ACL estendida, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o next hop da minha rede, que o SPF está optando pelo next hop 10.1.3.3 em Donald, então eu vou mudar para o next hop de Zezinho, 10.1.2.2. Beleza. E aí, pessoal, é importante eu também criar uma regra 20 aqui, ó, de permit, para tratar os casos que não batem nessa primeira condição. Porque se eu não criar essa regra aqui, tudo que não bater nessa CL vai ser descartado. Lembre que o Route Map ele tem sempre um deny NN implícito. O que não for especificado vai ser descartado. Então é importante eu ter essa regra 20 aqui no final para permitir o restante do tráfego. Beleza. Vamos criar aqui a ACL 110. Então, Access List 110. Vou permitir um tráfego IP de qualquer origem, N, para a rede 333/24. Essa é a minha ACL. Beleza. Vamos olhar aqui a tabela de roteamento. Percebam que a minha tabela não mudou. Ela continua apontando como o melhor caminho, o caminho via Donald. Mas, se eu fizer um trace route para a rede atrás de Donald, o que acontece? Ele está encaminhando meu pacote para Zezinho. Ele faz esse caminho aqui. Então, deu certo a nossa manipulação. Por que a tabela não mudou? Porque esse é o comportamento de roteamento baseado em política, o PBR. O que você faz é que você desconsidera o que a tabela está falando para você. Você determina o seu next hop vai ser determinado pelo route map que você criou. Né? Você toma uma decisão de roteamento baseado na sua política e não na tabela. Aqui, vamos olhar aqui de novo a configuração. Ficou dessa maneira aqui, né? Eu criei um local policy que se referencia ao route map e minha política é essa aqui. Se for um tráfego de qualquer origem para a rede 333, mude meu next hop da minha rota para 10.1.2.2. O restante eu vou permitir, mas sem mudanças de configurações. Então, tudo que bater nessa ACL não vai ser consultado na tabela de roteamento. Tá certo? Esse é o PBR. Vou desfazer aqui para a gente poder fazer a segunda solução. Então, no IP local policy. Route map PBR. Desapliquei. Tanto é que se eu der um trace route de novo, agora ele vai direto para Donald. Ou seja, ele segue o que está dito na tabela de roteamento. Então vamos para a segunda solução. O que eu vou tentar fazer aqui, pessoal? Eu vou tentar mudar, eu vou mudar, né, a distância administrativa das rotas inter-área para um valor menor que 110. A gente sabe que o valor default da distância administrativa é 110 e que o SPF ele não faz diferenciação entre rotas inter, intra ou externa. Todas elas possuem a mesma distância administrativa, mas isso é configurável. Então, eu vou aqui no processo SPF e vou dar aqui o comando distance. Percebam que ele tem duas possibilidades aqui, duas possibilidades de parâmetros. Aqui a gente pode, essa primeira opção aqui a gente pode alterar a distância para uma rede específica, né? Então, não é o nosso caso, a gente quer mudar a distância para um grupo de redes, né? Ou seja, para a categoria
Redes interárea são essas redes aqui. Então, eu vou fazer aqui distance OSPF inter área e vou dizer que a distância administrativa vai ser 108, menor que 110. Vamos olhar a tabela de roteamento. E vejam que a tabela não mudou, continua optando pela rota intra, né? Então ele continua decidindo por essa rota intra, ele não leva em consideração a distância administrativa. Tem um comando aqui que é interessante, que é o show IPOSPF RIB 3330. Então tá aqui, ó, ele tem uma rota intra de custo 101 no processo 1. Essa rota vai para RIB. Ou seja, não deu certo, né, pessoal? Mas nossa experiência não acabou. A gente pode fazer isso dar certo se a gente utilizar a seguinte abordagem. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar processos OSPF diferentes em um guinho. A gente vai utilizar múltiplos processos OSPF. Então, a gente já tem o processo 1 criado, a gente vai criar um outro processo. Vou criar aqui o processo 11. Ixi, eu criei 111. Não tem problema. Então, o que eu vou fazer em Huguinho? Eu vou definir que o link aqui na área 1 vai ficar atrelado ao processo 111. Os demais links vão permanecer no processo 1. Eu vou separar esses dois enlaces, esse enlace dos demais. Então, eu vou aqui na interface serial 3, IP OSPF 111 pertence à área 1. Já tivemos aqui informações aqui de chaveamento da vizinhança. Ó, aqui está no processo 1, aqui também na Fast Ethernet. A Giga também está no processo 1, mas a serial está no processo 111. Percebam que eu mudei a distância administrativa das rotas interárea no processo 1. Beleza, vamos olhar a tabela de roteamento. E olha só o que ocorre, pessoal. O OSPF opta pela rota interárea agora, via Zezinho, com custo 3 e a distância administrativa que a gente configurou. Bacana. Aí o que acontece? No processo 111, você tem a rede 333, que é uma rede intra, com custo 101, na área 1. E no processo 1, a gente tem uma rede inter, com custo 3. E essa rede vai para a RIB. Aqui você tem todas as redes. Então, pessoal, o que mudou aqui, né? Mudou... deixa eu abrir aqui... Mudou que cada processo OSPF ele vai tentar injetar a sua melhor rota na RIB. Então, o processo 1 ele só tem rotas interárea. Então, a melhor rota do processo 1 vai ser interárea. Ele não tem que disputar com uma rota intra. Então, a gente assegurou que, pelo menos em um dos processos, uma rota inter vai ganhar. Enquanto a partida no processo 111, eu defini aqui a rota intra-área. Então, como só tem essa rota, ela vai ganhar. A partir do momento que você tem processos diferentes, ele pula essa... É como se ele pulasse essa fase aqui de preferência, porque essa preferência aqui vai estar dentro do processo. E aí, a melhor rota de cada processo vai ser comparada através da sua distância administrativa. Pela distância administrativa,
como a gente configurou a distância administrativa de 108 para a rota Inter, a Inter ganhou. Vamos desfazer a configuração de distância administrativa, então, só para a gente checar. Vou entrar aqui no processo 1. E vou negar o comando. No distance. Quando eu fiz a configuração de distância administrativa, o que acontece? Volta a rota intra-área. O SPF chaveou. Botou a distância administrativa de 110 e o custo de 101. Então, pessoal, as conclusões que a gente tira aqui. As rotas intra-áreas vão ser sempre preferidas diante de rotas inter-área. Então, intra ganha de inter. Mesmo que as distâncias administrativas e os custos eles sejam desfavoráveis. E a segunda conclusão também é que se existem múltiplos processos do SPF, né, se forem utilizados múltiplos processos, cada um desses processos ele vai tentar injetar uma melhor rota na RIB. E aí, dentro de cada processo é que vai ser feita essa comparação aqui da preferência do tipo de rota, da modalidade de rota. Então, se eu assegurar que uma rota inter ganhe dentro de um processo, essa rota vai ser comparada com uma rota intra de outro processo, por exemplo, e aí você vai entrar no mérito da distância administrativa, que foi o caso, né? A gente mudou para 108 e aí a gente fez com que a rota inter ganhasse da intra. Quando a gente igualou as distâncias administrativas, esse critério empatou e a gente viu que voltou a ganhar a rota intra. Então, o custo não foi utilizado como desempate. Então, no caso das ADs, as distâncias administrativas serem iguais, o custo não é levado em consideração para o desempate. É uma característica que a gente observou aqui em funcionamento. Tá certo? Então, eu espero que tenha ficado claro as duas soluções. E, assim, ao mesmo tempo, eu convido vocês a deixarem aí seus comentários se vocês tiverem alguma solução alternativa para esse cenário, né? Fiquem à vontade aí para apresentar a solução de vocês. Essas são as duas soluções que eu enxerguei. Tá certo? Então, é isso. Muito obrigado. Valeu.